Fala Trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. Nesse momento eu estou ao vivo na sala da U-Trading. Se você não sabe, na U-Trading eu dou aula uma vez por semana, eu compartilho ideias, pensamentos e análises e operações ao vivo junto com as pessoas que estão participando ali da sala comigo. É totalmente gratuito, não precisa pagar nada, é só você entrar e você pode participar livremente. Ok? No dia de hoje, eu vou mostrar um sistema mecânico de day trade no gráfico de 5 minutos. Com sorte, a gente vai encontrar alguma operação e espero que você goste da nossa aula. Primeira coisa importante a saber a respeito dessa estratégia ou desse sistema mecânico é que nós temos alguns indicadores. Tá? Esse indicador é uma média de 200 períodos simples aplicada ao fechamento. Esse indicador é uma média de 62 períodos suavizada, aplicada ao preço médio, tá? Está em cor dourada. Nós temos duas médias que daí elas vão nos dar o cruzamento. Tá? A média de 10 exponencial está em vermelha e a média de 5 exponencial que está em branca. E temos esse indicador de setinhas que ele não faz nada mais, nada menos do que mostrar para a gente quando acontece o cruzamento das duas médias, que é isso que eu quero observar. Identificar o cruzamento das duas médias móveis a favor da direção predominante das duas médias maiores. Essas duas médias maiores funcionam como filtros de tendência. A ideia principal, a ideia predominante aqui na estratégia é o quê? Identificar possíveis oportunidades sempre quando o preço estiver do lado certo da média de 62 períodos e da média de 200 períodos. Então, o mercado pode fazer um falso rompimento da média de 62 períodos, mas ele não pode romper a média de 200. Como ele fez aqui, voltou, rompeu a média de 62, mas segurou na média de 200 e depois subiu. Ok? Quando esses elementos estiverem alinhados, nós temos uma oportunidade de negociação. EURUSD especificamente está bem lateralizado hoje, tá? Então, bem congestionado. Mas no caso do GBP-USD, nós já tivemos a oportunidade há alguns minutos atrás, tá? E aqui também um pouco depois da abertura de Londres. E isso aqui foi na abertura de Frankfurt. Mas aqui, só para exemplificar, nós tínhamos a média de 62, belezinha, tudo certo. A média de 200 também apontando para baixo, o preço do lado certo. Aqui aconteceu o cruzamento das médias de baixo para cima. Deixa eu trocar essa cor dessa setinha. Colocar um azulzinho mais claro. Aí ficou melhor. Nós tivemos então o cruzamento de baixo para cima. Ok? E logo depois nós tivemos o cruzamento de cima para baixo. Esse cruzamento sinaliza uma oportunidade de venda, ok? Então, entrada nesse ponto, stop loss um pouco acima da máxima e take profit de 1 para 1. Aqui aconteceu a mesma coisa, muito parecido, né? O mercado voltou, bateu na média de 62, segurou e depois aconteceu o cruzamento de cima para baixo. E essa foi a operação mais recente, né, que a entrada foi aqui, stop loss lá em cima e agora estaria levemente positiva essa operação. Tá? Separei alguns pares, esses pares principalmente estão separados por spread. Todos esses pares eles têm um spread menor do que 1,5, um pip e meio, tá? Porque essa estratégia é bastante sensível a spread caro, porque como a gente está no gráfico de 5 minutos, então fica um pouco mais complicado, né, de pegar spread muito caro. O SDCHF deu oportunidade de compra, deixa eu trocar esse aqui também, deixa eu fazer mais uma coisa, eu vou ajustando o template conforme ele vai me incomodando, essa é a ideia. Cadê, volume, ok, linha, esse aqui não, e esse aqui também vou tirar os preços porque nesse momento não me interessa, tá? E a cor da grade aqui, nenhuma, ótimo. Trocamos a cor, Ema Cross, colocamos isso aqui em turquesa e vamos salvar esse template. Ok. Aqui aconteceu
uma entradinha, tem alguns minutos no SDCHF, tá? Entrada de força compradora, a gente pode ver como o mercado fez o falso rompimento da média de 200 e da média de 62 e da média de 200 e ele fechou aqui. Então houve o cruzamento depois do falso rompimento, entrada, stop loss um pouquinho abaixo, take de 1 para 1. Eu quero ver, é claro, se existe alguma oportunidade acontecendo agora. Deixa eu trocar esse template também. Aqui no NZUSD aconteceu oportunidade de compra nesse ponto, stop loss um pouquinho aqui e agora estaria levemente positivo. Euro GBP, também oportunidade de compra, alguns minutos atrás, nesse ponto aqui, a gente pode ver claramente velocidade de alta, retração mais fraca, segurou na média de 62, esse ponto foi uma zona de suporte anterior, segurou o preço e agora o mercado retomou seu movimento de alta. Podemos observar a setinha cruzando de baixo para cima com todos os outros elementos, né? Então, isso aconteceu 1h15, aqui 2h15, há 1 hora atrás, tá? 9 e pouco da manhã. Então, aqui o cruzamento, stop loss, diria uns 12 pips e meio, estaria agora com 7 pips e meio. Euro JPY, belíssima entrada também, que aconteceu, estou querendo ver se tem alguma coisa agora, né? Pelo jeito não. Mas aconteceu aqui a média de 62 e 200 do lado certo, pequena estrutura de alta, retração mais fraca, cruzamento da média de baixo para cima, entrada nesse ponto, stop loss, take de 1 para 1. Não sei se teria ativado o take profit ou não. Vamos dizer aqui um stop loss de 83 pontos, teria ficado 72, estaria agora na casa de 38. Euro CHF, outra oportunidade de compra. Pois é, há 1 hora atrás foi quando realmente deu várias oportunidades, né? Estrutura predominante de alta, retração mais fraca, segurou na média de 62, entrada de força compradora, stop loss, isso aqui teria dado take profit já com tranquilidade. Entrada 35 mais 2, 55 pontos de stop e teria andado 80 pontos, ou seja, suficiente para pagar o spread. Ao DJPY, esse está mais congestionado, está bem mais complicadinho aí de pensar em alguma operação. Esses cruzamentos que aconteceram para o lado de cima não foram válidos por causa que a média, esse aqui até seria, tá? Até poderia ser considerado válido, por causa que nesse momento a média de 62 estava por cima da média de 200. Então, basicamente, nós tivemos aqui uma entrada. Mas esse segundo aqui já seria inválido. Ouro. Vamos ver se tem alguma coisa no ouro. Pergunta rápida. Pergunta relâmpago. O que vocês veem no ouro? Olhando só para esse gráfico. Imagine que você tenha apenas essa informação. O que você vê no gráfico? Deixa eu ver aqui as respostas. Agora foi, ok, pin-bar em tempo maior, chegou em um suporte, macro tendência de alta. Ok, bom, vocês estão racionalizando demais, tá? Somente com essa informação que está aparecendo aí na tela, o que vocês veem? Esquece que existe gráfico diário, tá? Esquece que existe qualquer outra coisa. Essa informação. Se você precisasse dar um palpite, vamos lá. Se você precisasse dar um palpite de alta ou de queda com base somente nessa informação, que palpite vocês dariam? Mas, Guilherme Esmanioto de Oliveira, muito bom dia, senhor. Queda. Dia. Ok. Já tivemos 2 votos para queda. Ó, vocês começaram a votar que vai cair, o negócio começou a cair. Mais alguma opinião, pessoal? Por que vocês falaram queda? Quem aí falou queda? Por que vocês falaram queda? Média de 200 vem caindo.
Rompimento da linha de tendência de alta. Ok, que mais? Queda. Que mais, minha gente? Pô, mano. Aí sim, hein? Alessandri e Guilherme me trouxeram uma leitura de price action. As outras respostas também são válidas, tá? O mercado rompeu a média de 62, aparentemente está em processo de rompimento da média de 200. Tudo isso é ótimo, é válido. Mas a minha leitura, e essa é a minha leitura apenas, tá? Nesse momento, nesses últimos candles, o que aconteceu, o que está acontecendo é uma substituição dessa força de alta por essa força de queda, de forma mais ou menos igual, mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então, deixa eu marcar aqui, ó, essa força de alta, ela deu lugar a um período de congestão ou lateralização, podemos marcar aqui, mais ou menos nesse formato, que depois deu lugar a um movimento de queda, que foi do mesmo tamanho ou extensão dessa força anterior de alta. É claro que nós não vamos negociar baseado somente nessa janela de informação, porque geralmente isso não é informação suficiente. Nós precisamos coletar informações de períodos maiores. Isso é bastante válido, tá? Mas, olhando apenas para o gráfico de 5 minutos, eu consigo ver uma substituição. O que mais que eu consigo identificar? Também consigo ver, claro que sim, o rompimento da linha de tendência de alta. E também consigo identificar aquilo que alguém comentou aí, que o preço acabou de bater em um ponto de suporte no gráfico de 5 minutos. Então, é possível, e nós não temos como saber isso antecipadamente, mas é possível que exista nesse momento uma formação de um ombro, cabeça, ombro. Não é o caso, tá? Mas caso o preço segure nesse ponto aqui, ó, nessa média de 200, esse ponto de interesse, e depois faça o rompimento desse ponto de suporte do lado de baixo, pode ser uma oportunidade de venda. Nós ainda não temos informação suficiente para tomar alguma decisão. Eu, né, não tenho informação suficiente para tomar alguma decisão nesse sentido, tá? Mas como é o gráfico de 5 minutos, então eu vou manter isso por aqui para a gente ver o que vai acontecer. Começou a entrar força compradora, não sei se tem alguma notícia nesse momento, ok? Mas a gente pode observar a formação bem interessante. Se segurar aqui, pode ser que, e romper esse ponto, pode ser que ele faça um movimento de queda. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas eu vejo sim, olhando apenas para o gráfico de 5 minutos, uma inversão de alta para possível queda, tá? Bom, vamos lá. DAX, eita, pode ser que o DAX dê uma venda para a gente. Falta um pouco ainda. Precisaria cair um pouquinho mais para dar o cruzamento da média, tá? Estrutura de queda, e isso é importante, sempre importante. Avaliar, entender qual que é a estrutura predominante do mercado. Você não vai querer vender dentro de uma estrutura de ignição de força compradora, ok? E o braço 50, movimento de queda importante. Aqui a gente pode observar como ele fez movimento de retração ontem. Agora inverteu, a média de 62 já está apontando para baixo, a média de 200 acima, portanto pode ser que ele dê oportunidade de venda caso faça uma retraçãozinha para depois dar uma continuação. Ótimo. Vamos ver se temos alguma coisa. Ok, GBUSD nada por enquanto. O STJPY deu cruzamento, deixa eu ver isso aqui melhor. Opa, pode ser que isso aqui seja uma venda. Oh my. Nossa, que candle lindo em H4, mano. Falso rompimento da zona de resistência, ótimo. Eu vou entrar com uma venda pequenininha. No USDJPY, tá?
Só um detalhe muito importante que eu preciso frisar sempre. A ideia aqui não é passar sinal para ninguém, tá? Estou mostrando para vocês, estou com risco baixo, então estou mostrando aquilo que eu estou fazendo, até uma forma de aplicar, colocar, né, na prática aquilo que eu trago, para não ficar só aqui em teoria e mostrando para vocês um monte de estudo sem botar o dinheiro na mesa. Mas basicamente essa é uma posição que eu acabei de tomar. Vou arriscar aqui, quer ver? Vai dar 79 pips, pontos de stop, tá? 7 dólares e 25. Por quê? A estrutura no gráfico de 5 minutos está feia. Essa estrutura está feia, não está legal, tá? Mas existe uma estrutura, e é claro que nós precisamos entender ou procurar entender da estrutura do mercado em outros períodos. Existe uma estrutura mostrando rejeição de força vendedora bastante importante. A gente consegue observar isso aqui. Ó, o mercado bateu lá em cima e voltou com bastante força. No gráfico de 30 minutos também, no gráfico de 1 hora também e no gráfico de 4 horas também. Sem contar que ele fez um falso rompimento dessa zona de resistência em H4, no formato de um pin bar, um candle de rejeição bem forte, bem expressivo, tá? E no gráfico diário também ele está em zona de interesse para possível movimento de queda, certo? Então foi por isso que eu entrei vendido, e aí é claro, cada um dentro da sua própria configuração de risco. Estou arriscando 79 pontos. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Estou arriscando 79 pontos para pegar 79 pontos. Ok? Beleza. Bom, vamos ver se temos mais alguma coisa. O SDCAD, entrada de força vendedora, bem congestionado. Esse gráfico está horrível, tá? Isso aqui é um gráfico muito feio. É difícil fazer dinheiro em um mercado nesse formato, especialmente se você quiser fazer day trade. Mercado, isso aqui é complicadíssimo, tá? Se bem que é claro, seção asiática e tudo mais. Agora que começou a ganhar um pouco de velocidade, de força para o lado de baixo, a gente pode observar a média de 62 já começou a apontar para o lado de baixo. Acontecendo o cruzamento de cima para baixo, a gente precisa esperar que o preço volte um pouco antes de dar uma venda. O SDCHF, entrada de força. Eita, deixa eu ver isso aqui. Cruzamento. Não, aqui tá. Aqui acredito que vai cair. Tá? Meu palpite é que esse negócio cai. Por que não se encaixa dentro do plano de trading? Ou dentro desse sistema mecânico? Por causa que, especificamente aqui, a média de 62 está por cima da média de 200. E isso é característica de um mercado em situação de tendência de alta. Com o mercado, aqui aconteceu o cruzamento das duas médias, ok, mas a média aqui não estava interessante. Então, é melhor esperar o mercado voltar. Quando a média de 62 estiver alinhado, né, com a média de 200, aí pensar em possível venda. Tá? Isso é claro, dentro dessa metodologia que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no bate-papo. Ok, por causa da velocidade, falhou. Notícias. Notícia 10h30. Vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu nada. Até agora tá tudo tranquilo. NZDUSD continua o movimento de alta. Aqui foi uma entrada de compra, igual eu já comentei com vocês, né? Stop loss de 82 pontos teria sido, porque a gente chegou depois e o mercado estaria quase pegando o take profit. Euro GBP também, vamos ver se tem alguma oportunidade agora. Euro JPY também. Euro CHF cruzou para o lado de baixo, entrada de força vendedora. Tem que ter cuidado. Aconteceu o cruzamento de baixo para cima, teria dado take profit nessa operação. Pode ser que ele cruze para cima novamente. Vamos ver. AUD JPY, continuação do movimento de alta.
Ouro. Eita, olha que bonito. Foi exatamente lá em cima, zona de resistência. Aqui foi zona de dificuldade para o preço, né? Ficou aqui alguns candles travados, rompeu, funcionou como suporte, rompeu, virou resistência. E o possível rompimento dessa zona aqui pode significar a oportunidade de venda, tá? Do ouro. DAX ainda não configurou possibilidade de venda. Teria que cruzar as médias de cima para baixo. Vamos ver se vai acontecer. Brás 50 continua seu movimento de queda. Agora esperar voltar. EURUSD congestionado, GBPUSD possível retração. O STJPY está ainda parado, sem sair do lugar. Pessoal, dúvidas, perguntas até agora? Alguma coisa que não tenha ficado claro para vocês? Ouro possivelmente fazendo rompimento. Vou acompanhar o ouro porque pode ser que ele faça o RSI no gráfico de 5 minutos, o que pode ser uma coisa legal para a gente pensar em possível venda. A estrutura é muito forte de queda no gráfico de 1 hora. Em H4 também temos uma estrutura de queda. O problema é o gráfico diário, que já está sentindo um pouco esse ponto que foi resistência. Vou trocar essa cor também. Aqui foi resistência, aqui já virou suporte e segurando na média. Então é um ponto de contradição, tá? Mas vamos acompanhar para ver como que o mercado vai se comportar. Tudo certo? E para quem tem investimentos em dólar, eu tenho uma boa notícia para vocês. Você já sabe, né? Dólar a 4,26 quase nesse momento. Talvez seja egoísta falar isso, né, mano? Mas enfim, eu venho falando dessa alta do dólar tem alguns meses já. No último vídeo que eu postei lá no meu canal no YouTube, eu falei dessa alta do dólar e trouxe um conceito importante que um dos meus mentores falava isso, da pressão que o mercado vai causando, tá? Isso aqui está com cara de alta grande. Eu acho que o dólar bate a 4,50 nas próximas semanas. Pois é, talvez eu esteja sendo pessimista ou otimista demais, tá? Mas eu acredito que sim. Acredito que ele bate em 4,50 daqui até metade do ano que vem no máximo. Mas eu acho que antes, na verdade, ele bate em 4,50. Tá 4,25. Isso aqui tá, esse gap possível, depende de como fechar o candle de hoje também. Mas também tem a questão da intervenção do Banco Central, se ele não entrar vendendo dólar aí, feito louco, desesperado. Mas em termos gerais, tá, existe uma pressão que está sendo construída ao longo dos últimos anos. Então, mercado, movimento de alta e bem importante aqui. Retração mais fraca, mas cada vez que o mercado faz uma retração mais fraca, ele vai perdendo força e a retração vai ficando cada vez menor. Então, eu acredito que o dólar chega a 4,50, eu diria que num prazo aí de, no máximo, 1 mês e meio, 2 meses. E eu estou comprado em dólar. E uma boa parte de vocês também está comprado em dólar, né? Porque nós temos dólares, a grande maioria das pessoas, dos traders do Brasil pelo menos, tem a sua conta no mercado internacional em dólar. Tá? Então, eu não estou comprado propriamente dizendo, mas eu tenho dólares lá fora. Vamos ver os demais aqui. Ouro, opa, rompimento meio mais ou menos, tá? Esse candle tá fraco, esse candle tá meio anêmico, esse candle tá meio estranho, não tá muito legal. Ele poderia, eu gosto muito de trazer, de pensar a ideia da gangorra. Vou explicar rapidamente para vocês. Imagine que esse ponto de suporte aqui seja a ponto de apoio central de uma gangorra, ok? E abertura e fechamento é onde estão sentadas as duas crianças ou pessoas que estão brincando na gangorra. Então vamos colocar aqui, desenhar uma carinha, ó, aqui um carinha está sentado aqui e aqui tem outra pessoa sentada aqui.
aonde que está, de que lado da gangorra está a pessoa mais pesada? Para cima ou para baixo? Para cima, né? A maior parte do candle está para o lado de cima, tá? Então, tudo vai depender de como o próximo candle se comportar. Se ele se comportar desse jeito que ele está se comportando aí, ó, vai ser bem legal, porque aí vai ser um possível rompimento e uma possível operação para a gente. Se ao invés disso ele voltar e ficar meio indeciso, eu fico meio com medo, tá? EURUSD, estilingue de possível retração no gráfico de 5 minutos, para quem gosta de um scalp hardcore, né, um day trade hardcore aí, isso aqui já pode ser um sinal de venda, o que eu não vou fazer isso. O STJPY está voltando contra a minha operação. Demais, deixa eu ver aqui. E agora não tivemos nada. O DJPY. Ouro parece que é o que vai dar uma oportunidade. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Notícia 10h30. O indicador de setas. Disponibilizo sim, sem problemas. O usuário. Esse indicador de setas, ele serve basicamente ao seguinte. Não acredite nas coisas erradas, tá? Por favor. Ele chama EMA-Cross. Tá? E basicamente você configura aqui, ó, o valor de duas médias móveis exponenciais. Só isso. Eu coloquei 5 e 10. Tá? Mas você pode colocar a seta que você quiser. Portanto, o indicador ele vai só te mostrar visualmente mais fácil, né, o cruzamento das duas médias móveis que você configurar. Beleza? Mas eu posso passar assim, com certeza, sem problema. Exponencial, isso aí. Exponencial. Deve ter indicadores que fazem esse mesmo tipo de coisa que você consegue configurar. Imagino que sim, né? Com certeza. Que você consegue configurar a média móvel, o tipo da média móvel, tá? Esse meu aqui não é o caso. Ele mostra só as duas médias móveis exponenciais. É um indicador bem antigo que eu encontrei na internet há uns 8, 9 anos atrás. GBUSD. Falta pouco mais de 1 minuto para fechar esse candle. Essa sombra para o lado de baixo tá mais ou menos, mas ainda seria aceitável, tá? Essa sombra seria ainda aceitável. Vamos ver como é que vai fechar esse candle. DAX, entrando força compradora, segurando a média de 62, não chegou a cruzar de cima para baixo as duas médias para dar uma oportunidade de venda, mas ainda está no radar. BRA 50, candlezinho de força compradora bem fraco, nada muito expressivo. E o dólar 4,26. Dúvidas? Perguntas? Fez teste em tais maiores? Não gosto muito de fazer scalp em Forex, pois para scalper eu opero BMF. Alessandro, se eu fiz teste, o que você está querendo dizer? Eu não entendi sua pergunta. Se eu fiz teste dessa estratégia, é isso? Eu fiz teste no gráfico de 5 minutos através do Forex Tester com essa estratégia. Tá? Com relação ao risco recompensa de 1 para 1, a taxa de acerto estava em torno de 50%. Ou seja, esse é um sistema que, só que lógico, lá no Forex Tester eu fiz de forma 100% mecânica. Tá? Então, era um conjunto de regras, deu as regras, compra, vende, pronto, acabou. Sem qualquer interpretação. Eu não fiz um teste, eu não fiz com a minha interpretação. Por exemplo, aqui no Euro CHF, se ele der o cruzamento de baixo para cima, um sistema puramente mecânico, ele vai comprar. Ponto final. Tá? Eu
analisando e vendo a situação do mercado, eu não compraria o Euro CHF, mesmo que ele desse o setup. Então aí nós já temos a diferença entre o sistema mecânico e discricionário. A forma como eu testei foi o sistema mecânico. O sistema mecânico, ele traz as regras absolutamente claras e bem definidas e mostra pra gente exatamente ponto de entrada e tudo mais. O sistema discricionário leva em consideração a interpretação pessoal sua como trader. E em boa parte das vezes, se você tem um conhecimento mais ou menos do mercado, tá? O resultado é que um sistema discricionário com entradas mecânicas melhora muito a tua forma, os teus resultados, a tua forma de você operar. Então, uma pré-análise discricionária de suporte, resistência, tendência, força do mercado, direção, velocidade, tudo isso aí, uma pré-análise discricionária. E uma vez que a pré-análise discricionária estiver pronta, você procurar entradas através de um sistema mecânico. Melhora muito. Esse teste, desse formato que eu acabei de falar agora, eu não fiz. Dá bastante trabalho, tá, pessoal? Dá bastante trabalho. Ouro, rompimento mais ou menos. Não gostei muito desse candle. Se eu tivesse entendendo a dinâmica do mercado, quando eu olho para esse candle, eu vejo que, quer ver, vamos ver aqui o tamanho dele. Ele teve 130 pontos. Vamos colocar aqui. E houve uma força compradora de 63 pontos. 63 dividido por 130. Nós tivemos que desse candle, que eu vou colocar uma setinha para vocês verem, esse candle aqui, ó, esse candle vermelho, tá? Apesar de ser um candle, né, que mostra pra gente força vendedora, de ter fechado abaixo da mínima, ainda assim, aproximadamente 48% desse candle foi de força compradora. E isso me deixa desconfortável para negociar esse rompimento no ouro. Certo? É esse tipo de informação nós, ou vocês, ou eu e todo mundo precisamos buscar dentro do mercado para entender a relação de força que existe. Então, esse candle que está com a seta, ele é um candle de força vendedora. Ótimo, beleza. Só que 48% desse candle foi dominado por força compradora. E isso invalida para mim eu pensar nesse rompimento como sendo um rompimento verdadeiro. O que muita gente faz? Ah, tem um ponto de suporte, tem um ombro, cabeça, ombro se formando, voltou aqui, testou. Cara, coloca uma ordem pendente aqui embaixo de 2, 3 pips, o mercado deu uma porrada, já entra vendido. Se você tiver esquematizado ou sistematizado a tua entrada dentro desses parâmetros, ótimo. Aí você tem um plano de trading e aí você tem estatísticas em cima disso, tá? Eventualmente você vai tomar stop, eventualmente você vai tomar take profit. Se você olhar para os números e você ver que é lucrativo, tá tudo bem. O que você não pode é fazer isso de forma aleatória. Ah, rompeu, vende. Não é bem por aí, tá? Senão vai dar ruim. No longo prazo acaba dando ruim, tá? Ok, deixa eu ver aqui. EURUSD voltando, comentei com vocês uns 10 minutos atrás, desse candle no formato de um stiling, né? Ainda falei que os agressivos aí já entrariam vendidos. GBPUSD movimento de alta, o SDJPY, a minha venda chegou bem próximo do stop loss e agora está voltando um pouquinho. O risco aqui está em $7,24, ou seja, lote pequeno. Geralmente eu arrisco geralmente eu arrisco 1% da conta, tá? Nas operações de período mais longos. Ok? Dúvidas, pessoal? Tá ficando claro para vocês tudo que eu estou explicando aqui? Vocês estão entendendo a ideia, os conceitos, enfim, a explicação, o que quer que seja, mano?
Tá show! Muito obrigado, Kevin. DAX, pode ser que ele dê oportunidade para a gente. O mercado funciona de forma similar, e similar não é igual, tá? Similar não é igual, tem que estar claro isso, por mais óbvio que isso pareça, mas é importante fazer essa distinção. O mercado funciona de forma similar em todos os períodos. Existe uma relação de ruído-sinal menos eficiente nos períodos menores, ok? Mas ainda assim funciona de forma similar. Por exemplo, aqui no DAX nós temos um possível topo duplo, onde esse topo aqui mais alto do que esse topo que ele acabou de fazer. E isso pode mostrar a entrada de força vendedora no DAX, tá? Alinhado com uma visão maior no gráfico de 5 minutos do movimento de queda, pode sinalizar venda. E é isso que eu estou querendo ver nos próximos minutos. BRA 50, entrada de força compradora irrelevante praticamente, movimento de queda apenas. EURUSD queda, o STJPY está aí negativo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos que está chegando. Show! Você explica muito bem. Muito obrigado, Marcel. Se puder explicar mais uma vez a força entre compra e venda. Sim, senhor. Joel Aprendiz. Eu explico novamente, sem problema. Foge um pouco, talvez, da aula de hoje, mas operar position no Forex, você recomendaria? Tudo depende da organização do teu conhecimento e dos resultados ou dos números, das estatísticas que você consegue extrair a partir da sua fase inicial de teste. Beleza? Cara, tudo pode ser válido, desde que você faça da forma correta e que os números te mostrem que aquilo funciona. Eu recomendo position no Forex? Sim, eu recomendo. Tá? Para quem está começando no mercado é interessante, eu vejo várias vantagens que um trader iniciante tem ao decidir operar operações em períodos mais longos. Uma das vantagens é que ele não precisa ficar olhando o tempo todo. Tem uma frase do Anton Kreil que ele fala assim: If you look every tick, you trade like a dick. Esse dick é um palavrão, tá? Então, só para vocês entenderem. Mas ele fala assim: se você olhar para cada tick, cada cotação do mercado, você vai negociar como um idiota. Vamos substituir por idiota porque é uma palavra. Não quero falar aqui. Tá? Basicamente, if you look every tick, you trade like a dick. Basicamente, se você olha para todos os ticks, ou todas as cotações, ou cada sobe e desce do mercado que está acontecendo aqui, ó, tá? Sobe, desce, sobe, desce, sobe. Se você ficar olhando para isso o tempo todo, você vai acabar operando como um idiota, como um cara que não sabe o que está fazendo. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existe um apelo emocional muito forte nas cotações, uma urgência que acaba desencadeando um gatilho de urgência em nós, né? Então, para o trader iniciante, eu recomendo você começar a olhar o mercado através de uma perspectiva de longo prazo, porque você não vai precisar ficar olhando o tempo todo e você não vai cair, você tem menos chance de cair nessa armadilha de querer negociar o dia inteiro, certo? Ressalvas. Cara, você vai ter que ter paciência. E isso é uma boa forma de, inclusive, exercitar a tua paciência. Porque você pode ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos posicionado. Se você for realmente para o position e pegar ali a diferença de taxa de juros, você pode ficar 2, 3 anos posicionado numa operação. Então tem essa ressalva, tá? Deixa eu dar uma verificada. Como é que está o STJPY? Está morno, como ele esteve ao longo das últimas horas. Está bem parado, né? Eu entrei vendido não pela formação de preço recente,
que está lateralizado, mas pela formação de preço em um período maior, que fez uma força de venda muito importante em H4. Okay? E aí, é claro, deu o gatilho aqui de venda, eu entrei vendido. Beleza? Vamos dar uma olhada no ouro para ver como é que ele está se comportando e explicar novamente para o Joel aquilo que ele havia perguntado a respeito da comparação entre o tamanho das sombras. Esse candle, vamos lá. Deixa eu ajustar aqui a tela. Se não estiver vendo a tela, dá um F5 aí que costuma arrumar, tá? Eu comentei com vocês, em um primeiro momento, eu havia comentado com vocês desse candle aqui, ó. Que eu não gostei muito, inclusive eu falei da gangorra, né? O peso maior estava lá de cima, portanto, entrada de força vendedora de forma meio tímida. Ok. O segundo candle, que foi esse que tá, é esse que está com a seta aqui, ó, se nós medirmos desde a máxima até a mínima, ele tem 130 pontos, tá? Se nós medirmos desde a mínima até o fechamento, ele tem 62 pontos. Por que medir desde a mínima até o fechamento? Porque o mercado fez movimento de queda, ele voltou e fechou aqui. Como ele fechou aqui, toda essa zona, deixa eu apagar e desenhar bonitinho, que vocês merecem, né? Como essa zona veio desde a mínima até aqui o preço de fechamento, o que acontece é que essa zona é considerada como uma zona de força compradora, porque o mercado bateu lá embaixo e os compradores empurraram de cima para cima novamente. Então, para ficar mais claro o que eu quero dizer, eu vou marcar aqui, ó. Tá? Eu marquei grande, mas só para você entender. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu tenho muitos recursos didáticos e eu explico o desenho aqui, fica bem legal os desenhos e vocês entendem. Ó, essa zona que está marcada em amarelo, deixa eu só mutar aqui que alguém ativou o microfone. Essa zona que está marcada em amarelo mostra pra gente a rejeição de força compradora. E essa zona que está marcada em amarelo representa 48% do tamanho total do candle. Ou seja, apesar de que esse candle tem uma cor vermelha, né, mostrando pra gente queda, apesar disso, eu vejo que principalmente o que aconteceu aqui foi um empate entre compradores e vendedores. Pergunta, será que me interessa entrar vendido depois desse candle só porque ele fez o rompimento do ponto de suporte? Faz sentido isso para vocês? Ficou claro aí? Ótimo. Maravilha. Esse tipo de interpretação é a interpretação de price action, da própria ação do preço, de forma clara, né, e considerando uma zona de interesse. Pode ser que o mercado caia? Pode ser. Mas nesse momento aqui, o que ele estava mostrando para mim, nesse candle ele mostrou empate. E no candle seguinte ele mostrou que os compradores ganharam a briga, tá? DAX está bem lento nos últimos minutos. Braço 50, opa, ó, isso aqui já é um candle dissonante, tá? Se eu tivesse aqui um indicador de volume, a gente teria, vamos colocar aqui um volume para a gente ver. Houve um aumento. Deixa eu ver se tem algum ponto de suporte por aqui. Que visão! 10 anos de tela. 10 anos comendo esse negócio aqui o dia inteiro, tá? E toma stop, tá? De vez em quando dei stop. Ó, vamos lá. Oh my God. O STCAD. Lindo, 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 lindo. Estrutura de força vendedora.
Estrutura de força vendedora, desde esse ponto até aqui embaixo, o mercado voltou na zona dos 50%. Esse ponto foi zona de suporte, 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 e aqui virou resistência com candle estilingue. Ok? Aos scalpers de plantão, possibilidade de movimento de queda no USD-CAD, é o que eu visualizo nos próximos minutos, pelo menos até o 23.6, o que seria um scalp bem pancadão mesmo, né? O SDCHF, mesma estrutura, muito parecida, estrutura de queda forte, retração mais fraca, queda de rejeição de força vendedora, depois dessa queda, ótimo. Isso aqui deve ter voltado até a zona do 61.8, acredito eu. 61.8, exatamente, rejeição de força vendedora. NZD, deixa eu ver aqui, Euro-GBP em zona de resistência anterior, e aqui eu estou falando só da ação do preço, tá? Não estou falando exatamente do setup. Em zona de resistência anterior, o mercado chegou e fez esse candle de força vendedora. Pode ser entrada de força vendedora. Eu ficaria um pouco esperto, tá? Antes de pensar em vender o Euro-GBP. Por quê? Aqui nós temos um cenário diferente. Nós temos um cenário predominante de força compradora, com retração mais fraca e ignição de força compradora de novo. Então, é mole para o gato ele conseguir romper essa resistência. Beleza? No caso do USD-CHF e do USD-CAD, nós temos exatamente o oposto. Nós temos uma estrutura predominante de queda e uma retração mais fraca. Então, pode ser que dê continuidade. O STJPY está voltando, chegou um pouco próximo, entrou força agora vendedora. GBP-USD, oh my god, isso aqui é bonito, hein? Ó, em zona de suporte importante no gráfico de 5 minutos, no formato de um estilingue de força compradora. Atenção para a diferença, aquilo que eu comentei com vocês agora no Euro-GBP. Quer ver? Vou fazer um esquema aqui, vocês vão entender. E essa aula vai ficar massa pra caramba. Fechar todos os que eu não estou usando. STJPY, o que eu estava vendo era o USD-CAD. Trocamos esse template. Ótimo. Vamos lá. Agora, Alt R. Vou fazer o seguinte. Aqui. Agora vai ficar ótimo. Maravilha. Veja a diferença de situação, tá? Eu estou falando do mesmo padrão de candle. Aqui aconteceu um estilingue de força compradora. Ótimo. Vou comprar então, porque bateu no suporte, fez o estilingue, eu vou comprar. Calma. Aqui fez um estilingue de força vendedora. O mesmo padrão, só que, claro, um para cima e outro para baixo. Mas a essência é a mesma coisa. Tá? É o mesmo padrão. Ok? A diferença, qual que é a diferença? A diferença é que o GBP-USD vem de velocidade de força vendedora muito forte, retração significativamente mais fraca e entrada de força vendedora. E o mercado fez isso aqui, na minha visão, como uma reação natural do preço a um ponto de suporte. No caso do USD-CAD, nós tivemos exatamente esse cenário aqui, ó, mas na sua fase inicial até aqui, onde o mercado fez movimento de queda, retração mais fraca, chegou à zona de interesse anterior e fez o estilingue. Então, para você entender o que eu quero dizer, vamos pegar aqui, apagar. O USD-CAD é o que era o GBP nesse momento aqui, ó, mais ou menos assim, tá? Esse era o USD-CAD agora, possivelmente agora, era o GBP algumas horas atrás. Já o GBP ele caiu e a estrutura é de queda. Eu me sentiria mais confortável, mais tranquilo de pensar em possível venda no USD-CAD do que pensar em possível compra no GBP-USD. Aqui tem mais característica de possível continuação de força vendedora do que aqui continuação, que o mercado já está embaixo, tá? Porque a estrutura é de queda. Ainda assim, e isso é importante, né, para o trader iniciante entender, e muita gente demora muito para conseguir captar isso, ainda assim, mesmo não importa quão bonito esteja, tá, o seu
o setup, o padrão, a configuração, isso não interessa. Sempre tem chance de dar merda. Sempre pode dar errado, tá? Ah, mas daqui o preço não passa. Se você falar isso perto de mim, eu vou saber que você ainda é muito novatão. Ah, daqui o preço não passa, agora sobe, agora vai. Não vai, cara. O mercado tem dia que ele não vai. Tem dia que o setup vai estar lindo, maravilhoso. Chega um Zé Ruela, escorrega o dedo ali, né? Bate o dedo no teclado em 3 zeros a mais na hora de abrir uma posição. O cara, né, negocia para uma instituição financeira que tem dinheiro suficiente para isso e executa a ordem e derruba o mercado. O nome desse fenômeno chama Fat Finger, dedo gordo. Tá? Então, tudo pode acontecer. Isso tem que estar evidente, tem que estar claro para a gente. Mais dúvidas, pessoal? Gostaram da explicação? Fez sentido? Aprenderam? Ajudou ou não? Rubens, se vai chegar a Lua, eu não sei, mas a 4h50 acho que chega, tá? 4h50 tá antes da Lua. O que eu acho de geometria comportamental? Se eu não me engano, a geometria comportamental é do Gustavo, né? Ele que fala bastante disso, não é? Eu não conheço o suficiente, cara. Eu tenho um baita respeito pelo Gustavo, pelo trabalho, a seriedade e a ética dele, mas eu não conheço verdadeiramente, tá? Não parei para estudar o material dele ainda. Então eu não sei te dizer. Mas pela história, pela trajetória dele no mercado, eu imagino que ele não deve falar abobrinha, né? O STJPY voltando, está quase já entrando na zona do break-even. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa super aula com dicas valiosíssimas para realmente te ajudar a ter resultado no mercado financeiro. Você pode ver uma aula bem dinâmica, com muito conhecimento, respondendo as dúvidas do pessoal, fazendo análises ao vivo, operações ao vivo. Tá? Essas aulas, as minhas aulas, acontecem toda terça-feira das 10 da manhã ao meio-dia, no horário de Brasília. E você pode participar gratuitamente. E eu vou colocar o link para você aqui na descrição desse vídeo, para que você possa participar na terça-feira comigo. Nos outros dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vai sempre ter algum professor das 10 ao meio-dia dando aula aqui na U-Trading, para que você possa receber dicas, tirar dúvidas, fazer análises, ver operações e ver o que está acontecendo no mercado. E esse tipo de conhecimento que eu trago para você. Beleza? Me segue no Instagram. Agora, essa semana eu vou sortear mais um livro. Eu sorteei um livro ontem especificamente no Instagram. Eu sorteei o livro Arriscando a Própria Pele, do Nassim Nicolás Taleb. E essa semana agora eu vou sortear A Lógica do Cisne Negro, também do Nassim Nicolás Taleb. E eu vou sortear, você só precisa curtir o post onde eu falo do sorteio, para que você possa participar gratuitamente e talvez eu mandar o livro direto na sua casa com uma dedicatória minha para você. Também criei um grupo no Telegram, um canal no Telegram, tá? Onde eu compartilho ideias, pensamentos a respeito do mercado financeiro, análises, e basta você entrar t.me/diariofx online. Deixa eu só mutar alguém que está ativando o áudio aqui. E é isso aí, estou na sala ao vivo agora. Espero que você tenha gostado dessa série de vídeos. Ainda dá tempo de você se inscrever para participar da mentoria Atitude Trader, tá? E eu vou colocar aqui também bit.ly/MATrader2 para você se inscrever e participar da mentoria Atitude Trader, que é um processo de formação completa no mercado, com essas explicações que eu trouxe aqui, mas de forma muito mais aprofundadas, para te ajudar a ir para o próximo nível. Espero que você esteja gostando dessa série de vídeos desse ano de 2019. Um forte abraço
Fica com Deus e até mais.